O currículo escolar é um dos mecanismos que compõem o caminho que nos torna o que somos. Nesse sentido, atente para as seguintes afirmações. 1. O currículo escolar é um campo importante da política cultural, porquanto é um local de circulação das narrativas, além de lugar privilegiado dos processos de subjetivação e socialização dirigida. Corretíssimo. Esse item fala justamente aquilo que a gente estava discutindo, estudando e discutindo, que é um local que você vai ter circulação de narrativas. Como assim? A gente tem aquela história romantizada do Brasil, de que os índios, eles eram um povo selvagem, que os europeus chegaram e trouxeram a civilidade, que as cores da bandeira do Brasil, o verde, amarelo, azul e branco, tem a ver com as nossas riquezas naturais, o verde da Amazônia, certo? E não é uma adaptação das bandeiras das famílias reais, né? Enfim, de subjetivação também. A gente vê que o pensamento de uma criança ele pode ser mudado de acordo com a sua escolaridade, certo? Sua personalidade, sua visão de mundo. Então esse item ele está corretíssimo. 2. O currículo escolar é um instrumento que pode nos contar muitas histórias sobre indivíduos, grupos, sociedades, culturas, tradições e histórias que relatam como as coisas são ou como deveriam ser. Corretíssimo também. Lembra que a gente vê também na escola outras formas possíveis de viver, né? A gente vê também que existe uma outra coisa para além de trabalhar, 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 ter uma rotina das 6 da manhã às 7 da noite, certo? Então esse item está corretíssimo. Nesse item 1, me lembrei de um detalhe que é o seguinte. No currículo escolar, a gente vê que as pilhas foram descobertas pelo italiano europeu Luigi Galvani, não é isso? Sendo que em 2018 caiu uma questão no Enem que falava sobre uma descoberta arqueológica de um alemão que ele descobriu pilhas muito mais antigas do que aquela feita pelo Luigi Galvani lá em Bagdá, certo? No Oriente Médio. E tinha um cátodo, um ânodo, um eletrólito, enfim. Ou seja, os europeus não foram os primeiros a criar as pilhas. Nós tínhamos ali no Oriente Médio, nós tínhamos ali os árabes que já fizeram as primeiras pilhas, usavam para galvanoplastia, para dar choques elétricos, por aí vai. 3. O currículo e seus componentes constituem de um conjunto articulado de saberes, regidos por uma determinada ordem e que estão em lutas diferentes visões do mundo, exatamente. A gente vê que no currículo escolar existe uma visão de mundo. Voltando a falar da história do Brasil, a gente aprende na escola, na primeira vez né, que a gente vê esse conteúdo, que o Grito do Ipiranga, aquele quadro lá do Pedro Américo, como se fosse um feito heróico, um feito de luta e tal, mostra uma imagem bastante épica, mas não, a gente sabe, estuda na escola, vê que a independência do Brasil foi um processo pacífico, foi um processo que o Brasil deu indenização a Portugal e que essa nossa concepção de Brasil foi algo construído, certo? De forma artificial. Nós temos lá os anos de chumbo da época da ditadura que usou o futebol como uma forma de construir uma identidade nacional. Nós temos a questão também da proclamação da República, que é como se fosse algo heróico, mas não teve participação nenhuma do povo. Tiradentes, como sendo aquela figura messiânica naquele quadro lá do Pedro Américo de barba longa, parecido Jesus Cristo, né? Sendo que o Tiradentes era um militar, ele tinha a cabeça raspada, não era nada a ver com o que a gente vê. Beleza, então, pessoal, né, a gente vê bastante coisa. A gente tem um conjunto de estudos que fazem parte dos estudos decoloniais, né?
que vem outras formas de ressignificar alguns conteúdos escolares que não seja esse eurocêntrico que a gente sempre vê, que a civilização começa na Grécia, ou seja, na Europa, enquanto que as tradições da África, da Ásia, a gente não estuda por completo. 4. A intenção curricular, a concretização de um projeto de indivíduo para um projeto de sociedade, que independe do projeto político-pedagógico da escola. Ó, pessoal, esse projeto político-pedagógico é um documento PPP que é como se fosse a identidade da escola, certo? Nesse PPP diz o funcionamento da escola, a parte burocrática, mas também diz a visão de sujeito que ela quer formar, certo? Então não independe, certo? O sujeito que vai ser formado na escola, ele vem de um planejamento pedagógico que é transcrito lá no PPP, certo? Então nós temos aqui 1, 2 e 3, item A.